Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a matrix religiosa. Então vamos falar sobre a matrix religiosa e vamos falar das religiões principalmente evangélica e católica, que foram muito importantes aí para organizar a sociedade e também dar um certo sentido para algumas pessoas que estão aí perdidas na vida. Só que tem muita coisa na religião que elas travam as pessoas, principalmente as pessoas que estão buscando por prosperidade, por crescer financeiramente. Tem muita coisa na religião que acaba virando uma crença religiosa que fica implantada na mente da pessoa e ela não consegue prosperar por conta dessa crença religiosa. Então eu vou falar aqui o que são essas crenças para você poder destravar, assim como eu fiz quando eu identifiquei isso. E a primeira dessas coisas é o conceito de Deus que existe nas religiões. E eu só fui despertar disso depois de eu ler esse livro aqui, O Kybalion, onde no princípio do mentalismo, que é o primeiro, ele explica exatamente o que seria o todo, que é totalmente diferente do que é explicado aí nas igrejas. Então nas religiões, principalmente evangélica, que era a que eu frequentava, né? Eu ia, por exemplo, na igreja Deus é Amor e na Assembleia de Deus. E quando eu ia na Deus é Amor, por exemplo, eu ia com meu pai lá, meu pai se ajoelhava e ficava orando lá, pedindo. E o pessoal meio que ficava orando para Deus. Ah, Deus isso, Deus posso isso, Deus é da sua vontade. Como se Deus fosse um homem barbudo que está lá no céu e você fica fazendo pedido para ele e ele fica te mandando. Esse para mim é o principal erro das religiões. Por que eu considero isso um erro? Por conta que Deus não é um homem que fica ali no céu e a gente fica pedindo coisas para ele. Deus é tudo isso aqui, ó. No livro do Kybalion fala que o todo é mental, ou seja, todo esse universo aqui, ó, ele está dentro da mente de Deus. E a gente é uma centelha divina, ou seja, a gente também é Deus. Então, é como se Deus fosse esse oceano aqui, ó, e a gente fosse uma gota desse oceano. É uma gotinha, mas faz parte de Deus. Então, a religião, ela busca muito falar isso, que a gente está separado de Deus, que a gente tem que ficar se ajoelhando, pedindo lá para Deus, como se a gente estivesse separado de Deus. Deus estivesse lá no céu e a gente estivesse aqui na terra pedindo as coisas. Se uma pessoa tem uma crença religiosa muito enraizada, né, igual eu mesmo tinha, mais de 20 anos acreditando nisso, é um pouco difícil de digerir. Mas depois você vai compreendendo as coisas, você vai entendendo que você não está separado de Deus. Você é Deus também. E daí surge o segundo erro das religiões, né, e da crença religiosa. Principalmente as pessoas começam a querer manifestar as coisas, a aplicar a lei da atração. Se ela não entender isso, ela não vai conseguir nem atrair, que é o seguinte, o pessoal ficar pedindo coisa para Deus. Tá? Esse para mim é um dos principais erros. Porque não tem como você pedir algo como se tivesse uma pessoa lá, sendo que essa pessoa é você. É como se você estivesse aqui com o pote de ouro e falasse, alguém me dá um pote de ouro, sendo que já está na sua mão. Então não faz sentido você ficar pedindo para Deus, sendo que Deus é você também. Então, para mim, esse é um dos principais erros que tem aí na religião, principalmente pessoa que fica pedindo coisa para Deus. Eu mesmo não peço nada, eu só agradeço por tudo, e eu não tenho nem por que ficar pedindo. Se for para eu pedir, eu vou pedir para mim mesmo. Não vou ficar achando que tem um homem barbudo lá no céu que vai me dar as coisas. Quando você entende sobre a lei da atração, principalmente a lei da vibração, você entende que você não precisa pedir nada, porque se você pedir, você vai entrar na escassez de que você está necessitando. Então, se você pedir, você não tem. Você não vai. Então, se você quer algo, você tem que vibrar na mesma frequência dessa coisa. E assim você vai atrair ela. E não ficar pedindo. Isso é o que poucas pessoas entendem. Quando elas vão começar a praticar a lei da atração, ela tem essa crença religiosa de que ela tem que ficar pedindo. E aí ela acaba não conseguindo atrair nada, porque quem pede não tem. Agora, outro erro aí da igreja, e esse erro é gigantesco, para mim é colocar medo nas pessoas, com historinha aí de que a pessoa vai para o céu, vai para o inferno, se não se comportar vai fazer assim, vai acontecer isso, que vai não sei o que lá, o lago de fogo.
Então todo esse medo aí que a religião coloca é um dos principais erros aí da religião, e é uma coisa do qual eu me libertei. Eu não ajo hoje mais baseado em medo, nem que seja da religião, até porque a religião ela faz parte da Matrix, que seria para controlar as pessoas ali através do medo. Se você entender sobre a lei da atração, você vai perceber que a vibração do medo ela é uma das mais baixas de todas. Quando você age baseado nesse medo, você vai atrair coisas muito ruins, você não vai conseguir viver bem. Por isso que as pessoas que têm esse medo aí da religião, elas não conseguem viver plenamente, porque elas acham que sempre estão fazendo algo de errado. E outra coisa também que a matrix religiosa coloca na cabeça das pessoas é de que o dinheiro é ruim. Você tem que repetir para você, o dinheiro é bom ser rico, é bom ganhar dinheiro. E não o que a matrix religiosa, pelo menos a maioria das religiões que eu vi, elas meio que condenam o dinheiro, você ganhar muita grana, né? Como se fosse uma coisa ruim você ter dinheiro. E isso para mim é uma das piores coisas da religião, da crença religiosa, foi algo que eu desbloqueei. Depois que eu desbloqueei isso, eu consegui prosperar muito mais. Eu não fiquei com aquele medo de ganhar dinheiro, porque eu seria uma pessoa ruim se ganhasse dinheiro, né? Até também por conta de outras crenças aí que vieram da mídia também, mas a religião contribuiu muito para isso. Outra coisa também que é uma crença religiosa é de você ser aquele bonzinho, você viver para ficar ajudando os outros, né? Um bom samaritano, como dizem. E é uma coisa que eu tinha, de ficar querendo ajudar os outros, me preocupando com os problemas dos outros. E depois que eu mudei a minha mentalidade, eu vi que eu não preciso ficar querendo ajudar os outros toda hora, e sim deixar elas viverem as polaridades da vida dela, né? Então a gente não precisa ficar vivendo em prol de ficar ajudando as outras pessoas, que é uma coisa pregada aí em muitas religiões, né? Tem religião que fala que o sentido da vida da pessoa é ficar ajudando o próximo. Talvez até seja, mas não dessa forma de você ficar ajudando, dividindo o que é seu para ajudar o outro, né? E sim você transbordando, igual eu estou fazendo aqui com esse vídeo, né? Que não está me custando nada fazer esse vídeo aqui, está sendo uma coisa boa, e eu estou ajudando muitas pessoas assim. Então eu não estou precisando me dedicar a uma causa de ficar ajudando os outros. E voltando na parte de dinheiro que eu falei ali da religião, da crença religiosa sobre ganhar dinheiro, pelo menos nas igrejas que eu frequentei, o dinheiro só era citado na hora de você dar a oferta e o dízimo. E também quando eu ia na Igreja Universal, que tinha que fazer aqueles propósitos lá para você ter mais prosperidade, mas nesse propósito você sempre tinha que ficar pagando ali, né? Você tinha que ir com dinheiro para a igreja para ficar pagando ali, dando oferta e dízimo. Então eles só citavam o dinheiro nesse ponto. Quando não era conveniente, eles meio que condenavam o dinheiro, citava até uma frase lá da Bíblia que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Era muito usado isso daí, e você via ali que não tinha muito incentivo para a pessoa ser rica. Por qual motivo, então, a religião não quer que as pessoas descubram o real poder delas, e também a religião não ensina a pessoa a ser rica, a prosperar? Isso se deve porque a matrix religiosa faz parte da matrix global. Então a Matrix, ela controla as pessoas através do medo. Então se a pessoa souber disso, desse real poder dela, ela não vai ter mais medo e ela vai alcançar o que ela quiser aqui no planeta Terra. Só que a Matrix precisa moldar as pessoas através de crenças, tá? E nada mais forte do que a religião para colocar essas crenças tão poderosas que ficam tão enraizadas na mente das pessoas. Por isso que muita gente cresce tentando aí ganhar dinheiro, enriquecer, e ela não consegue por conta que ela tem essa crença religiosa que impede ela de ganhar mais e até de ela fazer mais da vida, porque ela não entende que ela também é a centelha divina. Ela acha que ela é uma pessoa aqui que está sendo vigiada, que tem alguém lá no céu vigiando ela, se ela está fazendo certo, se está fazendo errado. E se estiver fazendo errado, ela acha que vai até para o inferno, né? Então, a pessoa que age assim com base no medo, ela nunca vai viver plenamente. Por isso que você tem que entender essas crenças religiosas para você mudar, não ter mais essas crenças, não ficar agindo com base no medo, com base no que um determinado pastor falou, um padre, um papa, que muitas dessas coisas são
meio que fictícias para poder organizar mesmo a sociedade, né? Para poder fechar um gap ali, porque muitas pessoas têm muitas questões aí sobre a humanidade, sobre a vida em geral, né? E a religião ela veio para suprir esse gap ali, mas não quer dizer que você tem que ficar acreditando em tudo, principalmente vivendo com medo e vivendo achando que você não é nada perante o universo, tá? Você é uma das coisas mais importantes do universo. Você é um dos seres mais poderosos, porque você faz parte de Deus também. Você é a centelha divina. Então, você tendo esse conhecimento, já vai ser muito poderoso para você despertar aí e conseguir atrair as coisas que você quer. Ontem eu vi uma teoria de que Jesus Cristo ele veio na Terra para tentar avisar isso para as pessoas, mas as pessoas não estavam preparadas para ouvir, crucificaram ele e também alteraram muitas coisas ali do que ele tinha falado, né? Eu fiquei sabendo que os romanos alteraram muitas coisas ali da Bíblia para as pessoas não entenderem esse conhecimento que o próprio Jesus Cristo tentou mostrar para a gente, que a gente tem o poder principalmente na nossa mente. Então, nós somos poderosos, só que a religião, ela nunca vai falar isso. A religião vai ficar falando para você se humilhar, que você não é nada perante Deus, que você está sendo vigiado, que se você fazer tal coisa, você vai para o inferno. Então, até mesmo Jesus Cristo tentou ensinar isso para a gente, só que as pessoas elas acabaram deturpando ali o conhecimento dele e muitos não levaram a sério até hoje o que ele quis falar. E também tem a questão que muitas pessoas gostam de viver assim com base nas regras, né? Eu quero ter algo aqui para eu seguir, porque ela não consegue viver sem algo para ela seguir, sem regras, sem essas doutrinas aí, né? Daí tá tudo bem também a pessoa que quer viver assim. Mas se você quiser despertar a sua consciência e perceber o valor que você tem, você precisa ter esse conhecimento de que você também faz parte de Deus, você é uma centelha divina e com isso você consegue conquistar o que você quiser aqui no planeta Terra através da lei da atração. O vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode colocar aí nos comentários que eu vou ler e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.